Graça e paz, queridos. Hoje é um dia de muita alegria, pois hoje nós estamos dando início à Escola de Tirano, um propósito que nasceu primeiramente no coração de Deus. Eu quero te dizer que você está exatamente aonde Deus quer, no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor diz lá em Timóteo, na Nova Aliança, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isto sim é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Hoje nós iniciaremos a nossa escola com a matéria fé, uma matéria poderosa, onde você vai crescer e avançar, vai fluir no sobrenatural e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero chamar o Gabriel, o nosso cooperador, que vai estar conosco durante esse tempo, dando um auxílio técnico e tirando todas as suas dúvidas. Tudo o que você precisa, o Gabriel vai te ajudar, vai te auxiliar nesse tempo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou colaborador da Escola de Tirano, Centro de Treinamento Bíblico. Como a pastora Paloma falou, eu vou estar dando todo o suporte para vocês na parte técnica, na parte do material didático e também na parte das inscrições. Podem estar entrando em contato no número que vai estar na descrição desse vídeo. A gente quer informar também que as aulas elas não serão online. Nós estaremos disponibilizando elas todas terças e quinta-feiras, a partir das 20 horas, no nosso canal do YouTube, Pastores Pena. Se inscreva no canal, ative o sininho. Mesmo que você não consiga ver a aula no momento que a gente postou o vídeo, na terça ou na quinta-feira, você pode estar vendo a aula posteriormente, para a gente estar fazendo uma futura avaliação de todos os alunos que estão fazendo o curso. O curso terá duração de 2 anos e também nós iremos emitir um certificado para aqueles que têm interesse. Mesmo que você não queira ter um interesse no certificado, você pode estar continuando vendo as aulas, compartilhando com todos os familiares, amigos, quem que você precisar. Qualquer dúvida, mande mensagem no nosso WhatsApp. A gente vai estar adicionando vocês no nosso grupo para vocês estarem acompanhando tudo que está acontecendo na nossa escola. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe todos vocês. Graça e paz, queridos. Estamos muito felizes porque hoje nós estamos dando início à Escola de Tirano. Será um tempo de muito crescimento e avanço. A sua vida nunca mais será a mesma. Hoje nós estamos iniciando a Escola de Tirano com a matéria fé. E você vai crescer e avançar e viver o sobrenatural de Deus, porque isso está no coração de Deus para a sua vida. Antes disso, eu quero fazer uma oração, porque eu acredito sim no que diz a palavra. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, que é divinamente inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, escrita por homens, mas divinamente inspirada por Deus. Essa palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E essa palavra também fala a respeito de um poder, de uma unção. Essa palavra diz que essa palavra corre velozmente e alcança o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Essa palavra ela não é lançada ao vento, ao contrário. Nós liberamos ela no reino do Espírito e ela alcança a sua vida para um propósito. Você sabia que você tem um propósito de Deus? Você sabia que Deus tem um plano para você? Um plano de salvação e um plano também de uma vida de sucesso. Não um sucesso como a Globo e a Record diz. Não um sucesso como os canais de televisão diz. Mas um sucesso do tipo de Deus. Porque a vontade de Deus, além disso que eu falei para você, é que também o seu nome seja conhecido entre todas as nações da terra, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero te convidar agora a todos que estão nos assistindo, Brasília, cidades do entorno, capitais e até os confins da terra, para curvar a sua cabeça aonde você estiver e orar comigo. A oração do justo pode muito, e eu acredito que essa oração te alcança agora onde você estiver. Ela ultrapassa barreiras, ela ultrapassa limite, ela ultrapassa essas câmeras, se assim você crê. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Pai, eu rendo graças a Ti por esse momento. Verdadeiramente o Senhor nos concedeu a oportunidade para pregar o mistério de Cristo. Eu te agradeço por cada vida que está pegando junto, Senhor. Afinal de contas, a Tua palavra diz que o mundo geme por nossa manifestação. Pela manifestação da Tua palavra, pela manifestação do Teu poder.
pela manifestação, Senhor, meu Deus, da tua perfeita vontade, pela manifestação de uma vida alegre, uma vida abundante, Senhor, uma vida abundante de paz, de comunhão, de unidade, de cumplicidade, Pai. A paz que o mundo não pode dar, mas que só o Senhor pode dar. Eis aí essas pessoas, Pai, os alunos da escola de Tirano, os seus filhos e os seus discípulos que nós apresentamos hoje e oramos pelo cumprimento do propósito. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um deles, os alunos que estão inscritos na escola, aqueles que estão também somente como ouvinte, mas serão praticantes dessa palavra. Eu declaro e profetizo que a vida deles nunca mais será a mesma, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ilumine os olhos deles, para que eles possam compreender o chamado deles, Senhor meu Deus, a herança no Senhor e o poder de Deus. Concede a eles nesse tempo espírito de sabedoria e de revelação, Senhor meu Deus e meu Pai. Abre os olhos, abre o entendimento para compreender da Escritura Sagrada. Eu te agradeço, porque a tua palavra diz que os seus olhos estão sobre nós e os seus ouvidos atentos a nos ouvir. Os seus olhos estão sobre mim agora e os seus ouvidos atentos a ouvir o meu clamor. Tua palavra mesmo diz tudo o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, crendo que já recebeu, será assim contigo. Pai, eu estou pedindo do jeito que a tua palavra me orienta. Agora, Pai, em nome de Jesus, cumpra a tua palavra. O Senhor não é um mentiroso, o Senhor mesmo falou, eu velo pelo cumprimento desta palavra, pois, Pai, cumpra a tua palavra na vida deles. Eles não estão aqui porque não tem algo melhor para fazer, eles estão aqui respondendo a um chamado, Senhor, no centro da tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, para que eles possam fazer obras iguais às que o Senhor fez, ou até maiores, Senhor, porque isto sim está no seu coração. Eu te dou graças por essa oração, pela oração do justo, tudo que o Senhor conquistou na cruz, Pai, porque tão certo como o Senhor vive, eu creio que vai acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes que você abra a palavra, eu quero te convidar a deixar já a sua Bíblia, um caderno, papel e caneta na mão. Eu quero dizer para você que esse tempo será um divisor de águas na sua vida. Acompanhe comigo o significado da palavra fé através do dicionário Vini. Fé significa pistes no grego, no original grego. Primariamente, persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Sempre é usado no Novo Testamento acerca da fé em Deus ou em Jesus, ou concernente às coisas espirituais. Eu quero que você abra agora no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Enquanto você procura, eu quero dizer para você que essa Bíblia ela contém 66 livros, dividida em duas partes, que significa Antigo Testamento e Novo Testamento, aonde nós podemos também chamar de Antiga Aliança e Nova Aliança. Antiga Aliança porque antes de Jesus, uma aliança antiga, e depois de Jesus, a Nova Aliança, um novo tempo. A sua realidade, se você creu com seu coração e confessou Jesus com a sua boca, agora você está inserido numa nova aliança. Essa é a sua realidade hoje. Uma aliança superior, incomparável com a antiga. Amém? Diz assim o livro de Hebreus no capítulo 11. Você achou? Capítulo 11, versículo 1. Aleluia! Glória a Deus! Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé não é esperança, fé é a certeza. Paloma, mas eu não estou vendo nada. Eu me encontro em uma situação onde eu não vejo nenhum sinal, nem que seja do tamanho da mão de um homem. As portas estão fechadas, não tem nenhuma boa notícia. Isso diante de mim é impossível. Eu quero te dizer, querido, que você está em um ambiente propício, você está vivendo um momento propício para você ver a potente mão de Deus, para você vivenciar o sobrenatural de Deus. Depende de como você vê. Situações se levantam na nossa vida, não é? Quer seja no casamento, quer seja na saúde,
quer seja nas finanças, quer seja no trabalho, quer seja na família com filhos, quer seja no emocional, aonde você diz assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Não é? Meu Deus, mas que situação difícil, eu não queria passar por isso. Nós entendemos e compreendemos que, de fato, viver por fé talvez não seja tão simples assim. Talvez não seja tão bom assim. Ainda mais aqueles que são um tanto imediatistas, um tanto ansiosos, que não querem esperar o tempo de Deus, não é? Mas eu quero te dizer, queridos, que à medida que você for crescendo na palavra, não somente como ouvinte, mas como praticante desta palavra, vai ficar gostosa a sua relação com Deus. O Senhor, ele diz assim, olha, sem fé é impossível me agradar. Não é? Então, se você está vivendo essa situação que requer fé, que depende agora do Senhor, que o homem não pode mais fazer nada para você, e nem você mesmo não pode fazer por você, e nem você mesmo, eu quero te dizer que você está tendo uma rica oportunidade de agradar a Deus. Entenda, o Senhor, ele ama quando nós oramos da maneira correta. Deus, ele não tem compromisso conosco, mas ele tem compromisso com esta palavra. Ele mesmo falou, eu velo pelo cumprimento desta palavra. Ainda que você esteja sangrando, entre aspas, por dentro, dependendo da sua situação, dependendo do seu problema, não é? Se você libera pela fé, queridos, a palavra de Deus e diz, Pai, pode não estar sendo fácil agora, mas eu aprendi por sua palavra que cada vez que eu exerço fé, eu estou te agradando. Então, Pai, muito obrigada pela rica oportunidade de te agradar. Queridos, nós estamos inseridos no reino do Espírito. Algumas pessoas não acreditam na existência do inimigo. E eu gostaria que fosse assim, que ele de fato não existisse. Mas infelizmente ele existe. Da mesma forma que existe um Deus, existe um Pai bom de amor, existe o Espírito desse Deus que quer te conduzir em toda a verdade. Existe também o Deus deste século, queridos, que quer que você tenha uma vida de fracasso, uma vida de derrota, um Deus que ao invés de trazer uma vida abundante, ele vem para matar, roubar e destruir. Esse Deus deste século, Satanás, também quer te conduzir, só que na mentira. Mas graças a Deus pela palavra, a Bíblia diz no Evangelho de João, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra divinamente inspirada, que diz que se você se despojar de todo o acúmulo de maldade, de imundícia, e acolher com mansidão essa palavra implantada em vós no dia de hoje, você vai comer o melhor dessa terra, porque Jesus veio para te dar uma vida abundante. É possível? Algumas pessoas dizem, mas se você é feliz no amor, você não é feliz na área financeira. Não tem como uma pessoa ser feliz em todas as áreas, não tem como uma pessoa ser plena em todas as áreas. Eu quero te dizer que é possível, mesmo porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que tudo é possível ao que crê. Essa palavra não diz que algumas coisas são possíveis, uma é possível, outra não. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Logo, queridos, é possível para quem de fato decide crer. Ainda que o mundo diga, ainda que seja impossível, eu quero te dizer que este Deus, o Deus que nós pregamos, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Deus do impossível. E ele age no impossível. Senão, não seria a mão de Deus, não é? Então, todas as vezes que você se encontrar nessa situação, talvez chegou um diagnóstico, né, na saúde, um diagnóstico de morte, uma enfermidade mortal aos olhos do homem, talvez uma perda de emprego, talvez uma separação, uma dificuldade com um filho nas drogas, na bebida, na prostituição. Eu não sei qual é a sua luta, não é? Talvez algo na alma, as emoções afetadas. Talvez chega esse dia para você e o que você vai fazer? Você vai se conformar com essa situação? De forma alguma, eu quero te dizer que você não está só. Você tem Deus, o seu justo juiz, o seu Pai. Você tem Jesus Cristo de Nazaré, que é Deus também, o seu irmão mais velho, o seu advogado. E você tem o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, e passa a habitar dentro de você no dia que você considera Jesus como o Senhor da sua vida. Esse Espírito, ele te conduz em toda a verdade.
vontade. Os 3 em 1 é o mais interessado em que você tenha essa vida de sucesso. Ele mesmo falou, eu tenho prazer na sua prosperidade, eu tenho prazer em que vá tudo bem, em que você seja conduzido em triunfo, em que você reine em vida e cumpra bem a sua jornada. O Senhor é o mais interessado. Então, quando chegar qualquer situação para te colocar para baixo, qualquer notícia de destruição, de morte, de roubo, que queira afetar a sua vida, a sua paz, a sua comunhão, não é consigo mesmo ou com sua família, eu quero te dizer, pratique o que está escrito em Romanos. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com as coisas deste mundo, com as coisas deste século. Renova sua mente por minha palavra, para que você possa experimentar a minha perfeita vontade. Entre outras palavras, o Senhor está dizendo assim: não se conforme com essas más notícias, não se conforme com esse problema, não se conforme com essa situação. O Senhor está dizendo assim: ao invés de você se conformar com isso, ou ao invés de você querer empurrar com a barriga, vá para a minha palavra, estude a minha palavra sobre esse assunto, renove a sua mente. É o que você está fazendo agora. Renove a sua mente por essa palavra. Depois que você renovar a sua mente com essa palavra, meditar nela e praticar, não sendo somente ouvinte, o Senhor está dizendo para nós, Ele está garantindo, e Ele não mente, Ele está dizendo: aí sim você vai experimentar a minha perfeita vontade. Qual é a perfeita vontade de Deus? Jesus falou: eu vim para que você tenha vida abundante. Ei, queridos, o Senhor, entre outras palavras, Ele está dizendo: seja lá o que for que você estiver passando, ou que você passar, não se conforme com isso. Me busque de tal maneira, quer seja na palavra, quer seja em oração, quer seja em adoração, da maneira correta, queridos. E o Senhor está dizendo: eu vou mudar o quadro e você vai experimentar a minha perfeita vontade, que é vida nessa área aí da sua vida. Amém? Hebreus 11, então, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não é o que você está vendo. Ah, mas eu não tenho nenhum sinal. Justamente a fé é você não ver nada, absolutamente nada, mas você crê. E porque você crê, aí sim você vai ver. Não é a fé como Tomé, queridos, que precisou ver para crer. Não, a fé é justamente, você não está vendo nada, mas você está crendo. Em que, Paloma? No que diz a palavra de Deus. Talvez o seu problema seja uma enfermidade. Paloma, como que eu exerço fé com relação a isso? Primeiro, ouvindo a palavra. Mesmo porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo que você vê. O que você está vendo, o que você está ouvindo. O que você está alimentando. Porque da mesma forma que o Senhor, através da Escritura Sagrada, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, da palavra, não é ouvir más notícias, não é ouvir incredulidade. Da mesma forma que essa fé, ei, queridos, a chave para você viver o sobrenatural de Deus, essa vida abundante, vem por ouvir esta palavra que você está ouvindo agora. O medo também, a incredulidade também, queridos, vem pelo ouvir, mas ouvir a coisa errada, ouvir más notícias. Por isso que o Senhor, Ele falou: medita na minha lei de dia e de noite. Entre outras palavras, Ele está dizendo: ocupa a sua mente com o que de fato lhe traz esperança, com uma palavra que traz vida e produz um efeito na sua vida. Dessa forma, você vai blindar a sua mente, os seus ouvidos, contra os ataques desse Deus deste século. Você vai fluir em poder e vai contar os feitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então você já entendeu. Se você está esperando um sinal para que você possa crer, eu quero te dizer que isso não é fé. Fé é justamente você não está vendo nada, mas você está crendo no que diz a palavra de Deus. É necessário que você entenda de uma vez por todas de que Deus não mente. A Bíblia diz que nele não há mudança e não há sombra de variação. Ele é o Pai das luzes. O que Ele disse por sua palavra vai acontecer. Talvez você pode dizer: Paloma, certa feita, Deus usou um profeta para falar comigo e não aconteceu. Eu quero te dizer, querido, que se esse profeta ele liberou sobre a sua cabeça a Bíblia Sagrada e você está gerando no Espírito, gerando em oração essa promessa de Deus, eu quero te dizer que se você crer até o fim e perseverar, tão certo como vive o Senhor, vai acontecer. Amém?
Eu quero que você abra agora na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Romanos está na nova aliança. A escola de Tirano é uma escola para todos, para quem quiser, para principiantes, para veterano, não é? Para pessoa que nunca abriu a Bíblia. E não se preocupe, nós não temos pressa, nós entendemos o seu tempo e respeitamos. Vá no índice, não tem problema. Lembrando, mais uma vez, de que essas aulas elas vão estar disponíveis no nosso canal, então você pode assisti-las quantas vezes você quiser. Amém? Então diz assim, carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A gente se pega algumas vezes, não é? Indo contra esse versículo ou então não entendendo, não é? Porque, como eu falei, fácil mesmo é ir lá no banco pegar um dinheiro emprestado quando a dificuldade financeira chega, pedir emprestado para um amigo. Fácil mesmo é nós irmos lá resolver com o nosso jeitinho brasileiro qualquer situação que talvez poderíamos resolver dessa forma, ou com o marido, ou com o filho, não é? Ou na saúde. Fácil mesmo é isso. Mas, por mais que você esteja bem suprido de dinheiro, por mais que você esteja em saúde abundante, por mais que vá tudo bem na sua vida, em algum momento você vai precisar andar por fé. Porque, como eu disse outrora, fé é de fato o que agrada a Deus e de maneira nenhuma Ele vai tirar isso de nós. Então, algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto de viver por fé. Se eu pudesse, não viveria por fé. É ruim demais. Ei, queridos, a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Paloma, mas quem é justo? Justo é aquele que paga suas contas em dia? Esse justo do tipo de Deus não é esse que paga suas contas em dia. Esse justo que se refere aqui na carta escrita a Romanos, no capítulo 1, 17, é todo aquele que confessou Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero fazer um parêntese aqui. Porque algumas pessoas acham que confessar Jesus como Senhor da vida é passar para a lei dos crentes, é ir para uma igreja evangélica. Eu quero te dizer, queridos, que isso pode ser sim uma consequência. Mas na realidade, confessar Jesus, primeiro que é vital para a minha vida e para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós só seremos salvos se nós cremos com o nosso coração que Jesus veio como homem e morreu na cruz, ressuscitou e está vivo, e Ele é o nosso Salvador. Se você crê com o seu coração e você declara isso, claro, eu creio, né, que Jesus veio como, não precisa aquela formalidade, né? Eu confesso Jesus, eu aceito como Senhor da minha vida. Não, eu declaro, você fazendo isso perante testemunhas e dizendo, eu declaro sim que Jesus veio como homem, morreu na cruz e é o meu Salvador. Nós temos alguns parentes que são católicos, alguns amigos queridos, não é? E alguns deles nos disseram outro dia, certa feita, mas eu não sabia que precisava falar, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já creio nele, ele é sim o meu Salvador. Sim, mas é necessário você declarar. Aleluia! Glória a Deus! A partir desse momento que você crê, que você declara, aí sim você passa a ser justo diante de Deus, perante o céu, querido, perante os homens e também perante este Deus deste século. É muito necessário que o seu inimigo, o Deus deste século, saiba que você já está renovando a sua mente por essa palavra, que você já conhece essa palavra, que é para que ele não deite e role em áreas da sua vida. Amém? Então, se você diz assim, mas eu não quero viver por fé. A grosso modo, entre outras palavras, você está pedindo para que Deus, então, te parta para a glória, para que você, assim, então, morra, de alguma forma, né? Dizendo, entre outras palavras, não é? Porque o que esse versículo de fato quer dizer na íntegra? Ele quer dizer o seguinte, que enquanto houver vida, enquanto houver fôlego de vida, você vai viver por fé. Mas nós não nos atemorizamos com isso. Como eu falei, nós não estamos só. E à medida que nós vamos estudando a palavra, conhecendo a Escritura, nós vamos conhecendo Deus,
nós vamos conhecendo nós, quem somos nós nele, quem somos nós sem ele, não é? E aí nós passamos então a ter confiança nesse Deus e nós passamos também a não temer más notícias. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não teme más notícias. Deus é tão bom, Jesus é tão bom e tão lindo que ele mesmo falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas não se preocupe, vocês terão bom ânimo. Eu estou contigo, eu venci o mundo. Se você reconheceu que eu sou o teu Deus, se você decidiu fazer uma aliança comigo, você até em meio às aflições, você vai ter bom ânimo. Paloma, que ânimo é esse? No meio das aflições, você ora, você clama, queridos. Ainda que seja em meio a choros, ainda que seja em meio a angústias, você clama, você ora, você libera um salmo, você declara a palavra. Imediatamente vem sobre você uma graça, um poder do alto. Por isso que o Senhor falou, o seu socorro vem de mim, vem lá do alto, lá do Pai das luzes. Mas você pode notar que depois que você busca Ele, vem um bálsamo, um refrigério. E aí então você experimenta o que Jesus de fato quis dizer, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, você tem uma aliança comigo, não foi uma aliança feita com sangue de galinha, nem sangue de bode, mas com o sangue do Cordeiro Imaculado, uma aliança poderosa, uma aliança superior. Você tem na sua boca o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome que se possa referir, acima de todo e qualquer problema, de toda e qualquer situação, de toda e qualquer doença, logo com ele. Se você firmar em fé, você vai passar por toda e qualquer situação e ainda em bom ânimo. Amém? Glória a Deus por isso. Então a palavra justo, entre aspas, neste versículo significa literalmente aqueles que têm sido declarados justos pelo mérito de terem aceitado o sangue de Jesus como sacrifício pelos seus pecados. Não é? Então poderíamos ler sem risco de prejuízo a fidelidade bíblica, embora com mais clareza desta forma, né? Essa mesma declaração que o justo viverá por fé, você vai encontrar também em Abacuque, na Antiga Aliança, no capítulo 2, versículo 4. Você encontra em Romanos 1, 17, acabamos de ler. Encontra também em Gálatas, na Nova Aliança, capítulo 3, versículo 11. E Hebreus também na Nova Aliança, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 38. Não se apresse em anotar, fique aqui comigo. Você pode repetir essa aula quantas vezes você quiser. Amém? Então nós somos salvos mediante a fé. A salvação, queridos, não é por obras. Algumas pessoas dizem assim, mas eu vou ajudar os pobres, os necessitados, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, eu vou doar todas as minhas roupas, eu vou fazer uma sopa, vou doar as minhas riquezas e eu vou ser salvo. Não, queridos, a Bíblia diz que a salvação não é por obras. Nós devemos fazer isso sim, porque isso é mandamento de Deus. Mesmo porque todo aquele que teve um encontro real com Jesus, com certeza, querido, ele vai se despojar de todo o ego, de todo o eu, ou pelo menos ele deve buscar se despojar desse ego. Com certeza ele precisa fazer o bem. O Senhor mesmo falou, se você guardar as minhas palavras, você pode me pedir o que você quiser. E se o Senhor te pedir hoje que você dê tudo? O próprio Deus. Não é? O Senhor, Ele nos garante, Ele não fica devendo, Ele acrescenta no mínimo 100 vezes mais no presente século e Ele está dizendo, olha, você fazendo a minha vontade, quando você precisar, pode me pedir o que você quiser e assim eu farei contigo, né? Então, nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos pela bondade que nós fazemos, não. Nós somos salvos por fé, querido, mediante Jesus Cristo. Uma pessoa, ela pode fazer todo o bem do mundo, se ela não crê em Jesus, ela não vai ser salva. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. O rico e o mendigo. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta
daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Note que o mendigo, Lázaro, ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. No inferno, versículo 23, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu então em um lugar de tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não pode, e quem quer passar daí para cá também não pode. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, então, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, os que ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que história fantástica. A história de um homem rico e de um mendigo. E eu quero dizer para você que o mendigo não foi salvo porque era mendigo e o rico não se perdeu porque era rico. Não. Mas um homem que não temia a Deus, o rico, né? Ele não temia a Deus de forma alguma, ao contrário, ele era um homem mau. E a Bíblia fala a respeito de Lázaro, de um mendigo que jazia e comia as migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Lázaro era maltratado, mas ele cria em Deus. A Bíblia diz que os dois morreram e Lázaro, então, foi levado para um lugar de consolo. A Bíblia diz que o rico também morreu e foi levado para um lugar de tormento. A passagem bíblica, há tradições que falam, ao invés de falar inferno, fala Hades. O significado no original de inferno quer dizer região dos mortos. Logo, Lázaro e o rico foi levado para o Hades, foi levado para o inferno, os dois, para a região dos mortos. E nessa região se encontra, então, o seio de Abraão, o lugar de consolo, e o lugar de tormento. No meio desses dois lugares, havia um abismo. Há, na realidade, um abismo que separa esses dois lugares. A Bíblia diz que Lázaro foi levado para esse lugar de consolo, para o seio de Abraão, e o rico para o lugar de tormento. Estando então o rico no lugar de tormento, ele avistou de longe Abraão. Ele não avistou Lázaro, ele avistou Abraão. Aleluia. E ele falou: Pai Abraão, eu estou eu estou em chamas nesse lugar de tormentos. Aqui tem muito tormento, aqui tem chama, aqui tem fogo. Pede para que Lázaro, aleluia, pingue com o dedo dele pelo menos uma gota de água na minha boca, porque eu estou em chamas. Não é? Eu noto que aqui, de alguma forma, esse rico, ele estava arrependido. Porém, queridos, o arrependimento e a confissão, ela precisa ser em vida. A oração é em vida. Não adianta orar depois que partiu. Tem que ser em vida. Precisamos orar por todos e por nós mesmos em vida por salvação. Abraão olhou para ele e falou: não tem como. Quem está aí, nesse lugar de tormento, nesse lugar de chama, não tem como passar para cá. E quem está aqui também não pode passar para aí. Logo, esse
rico que morreu, foi para esse lugar de tormento, ele falou então, pai Abraão, faz com que alguém volte lá na terra, faz com que alguém volte lá no mundo e avise para os meus irmãos, avisa para minhas famílias, avisa para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa, que eles, a respeito deste lugar, avise para eles que é necessário sim, crer com o coração e dizer com a boca que Jesus é Salvador. Avise para eles que é necessário também fazer o bem, para que eles não venham para este lugar de tormento, esse mesmo lugar que eu vim. Abraão falou para ele, não tem como. Quem morreu não tem como voltar. Aleluia. Para isso, eles têm os profetas. Naquela época, Moisés e os profetas. Mas eu quero te dizer, queridos, que ainda na época de hoje, existem profetas. Ei, profeta também é aquele que profere a palavra de Deus. Como eu estou proferindo agora, como eu estou trazendo essa verdade para você. Talvez se fosse hoje, não é alguém partisse para a glória e estivesse com Abraão. Talvez Abraão diria, olha, não tem como um morto voltar. Para isso tem Paloma e tem os profetas para avisar dessas verdades. Por isso a importância de pregar o ID do Senhor. Por isso a importância de pregar e ensinar o evangelho do reino a toda criatura. Porque, queridos, Jesus veio para o mundo. Jesus não veio para mim, Jesus veio para todos. Jesus amou o mundo. Não amou somente a mim, ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer pelo mundo. Contudo, o mundo, alguns o rejeitou. Alguns não quiseram, mas porque de fato não quiseram e também por ignorância dessa palavra, porque não sabe como fazê-lo. Mas luz e entendimento está chegando hoje na sua vida. Eu, como profeta do Senhor, por graça imerecida, mais alcançada, venho para te anunciar essas verdades, não é? Você não precisa passar pelo que esse rico passou, não. Você não precisa, basta que você considere, que você acredite nessa palavra que está saindo da minha boca hoje, a própria Escritura, e faça como o Senhor está te instruindo. Porque, queridos, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. E se nós partirmos amanhã, eu sei para onde eu vou, porque a salvação é pela fé. Eu tenho fé que eu sou salva. E você tem fé da sua salvação? Você tem certeza de que você vai para esse lugar de consolo? Ou você vai para esse lugar de tormento? Não teve jeito para esse rico. E Abraão falou para ele, olha, ainda que ressuscitasse alguém, eles não acreditariam. Mas para isso tem os profetas, não é? Então eu fiz aqui esse parêntese para que você entenda, não é? De uma vez por todas que nós somos salvos, não é por nossas obras, nós somos salvos é pela fé, não é? Eu quero que você abra agora no livro de Efésios, né? Capítulo 2, versículo 8, do versículo 8 ao 9. Efésios, capítulo 2, aí na Nova Aliança, no Novo Testamento, versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. Não está dizendo porque por obras são salvos. Eu volto a dizer, tem pessoas que são boas, boníssimas. E isso é um fruto do Espírito. E temos que ser assim. Essas pessoas são íntegras, são honestas, têm um coração grande, andam em amor. Elas fazem o bem sem olhar a quem, elas dão tudo. Elas fazem tudo pelo próximo. Contudo, essas pessoas dizem, não, eu não reconheço Jesus como a minha vida. Jesus não passou de um homem, de um pecador, de um profeta somente, de um mensageiro que pisou na terra. Essas pessoas, elas se recusam em acreditar que Jesus é Deus e declarar com a sua boca. Queridos, não tem obra que conquiste a salvação. Você pode sim, sendo salvo, receber galardão por conta das suas obras lá na glória. Receber presentes do Pai lá na glória por conta das suas obras. E também aqui em vida, viver também uma vida de sucesso porque você faz o bem. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos chegar lá a respeito disso. Do fruto do Espírito, nós vamos falar de bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, não é? Mas o que de fato te salva
Você pode fazer o bem como for. Se você não crê que Jesus veio, não só como um homem, mas como seu Salvador, irmãos, aleluia, você não vai ser salvo. É o que diz a palavra. Efésios 2, versículo 8, 9 diz, porque pela graça é que você é salvo. Não é por obras, não é pelo que você faz ao próximo, mas é pela graça, não é? Mediante a fé. Ou seja, você é salvo, foi de graça sua salvação, você não pagou nada por isso. Quem pagou todo o preço foi Jesus, contudo é necessário que você tenha fé da sua salvação, creia que de fato você é salvo, não é? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé não vem por obras, porque senão eu iria estar competindo com meu irmão. Não, eu vou fazer mais obras para que eu seja salvo. Eu vou ser salvo, você não vai ser. Isso é contraditório, a fé vem pelo ouvir. Você pode me perguntar, Paloma, mas uma pessoa que passou a vida inteira fazendo mal, e nos últimos momentos essa pessoa de sua vida, essa pessoa confessou e creu em Jesus. Queridos, eu quero te dizer que essa pessoa, se ela se arrepender verdadeiramente e confessar a Jesus, queridos, ela é salva. Esse é o amor ágape, é o amor de Deus, o amor que eu e você está longe de sentir muitas vezes. Mesmo que o Senhor tenha derramado o amor dele em nossos corações, porque aos olhos humanos uma pessoa dessa faz atrocidades e nós sabemos perversão e a gente quer que essa pessoa apodreça, não é verdade? Mas, queridos, o amor de Deus é algo imensurável. E ele não despreza a oração de um pecador. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe que o ímpio morrendo, ele não vai para esse lugar de consolo. É lógico que essa pessoa, certamente, ela será julgada por suas obras. Mas, queridos, ela é salva, se assim ela crê. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, volta lá em Hebreus, no versículo 6. Vá para o índice. Se você não estiver manuseando ainda a palavra, bem a palavra da verdade, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai ficar craque nessa palavra e você vai estar aqui no meu lugar. Assim eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai estar manuseando essa palavra, porque essa palavra ela é poderosa para te capacitar para fazer toda a boa obra de maneira perfeita e madura. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu e você, porque você agora, ouvindo essa palavra, considerando esse tempo na escola de Tirano, de alguma forma você também está se aproximando de Deus. Porque essa palavra e Jesus é um. Lembra? O verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus e a palavra, Jesus e a Bíblia é um. Né? Então, se você vem de alguma forma, se você vai de alguma forma falar com o Senhor, quer seja ouvindo a palavra, falando da palavra, estudando a palavra, orando, adorando, tudo o que você estiver fazendo que glorifique a Deus, eu quero te dizer, você está se achegando a Deus. E essa passagem aqui de Hebreus diz assim: é necessário, é de suma que você creia, aleluia, que toda vez que você se aproximar de Deus, que Ele existe, é necessário que você que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Oh, glória a Deus! Aleluia! O Senhor está dizendo através da Escritura Sagrada, é necessário, meu filho, que você creia, você que está me buscando, creia que eu sou presenteador, eu sou galardoador de você, se você me busca. É necessário que você creia. Cada vez que você se aproximar de Deus, que você buscar esse Deus, quer seja em oração, em adoração na palavra, creia que Deus não fica devendo nada para ninguém e Ele vai trazer bênçãos para a sua vida. Ele vai trazer presentes para a sua vida. Ele vai trazer galardão para você.
É o que o próprio Deus está dizendo através de Hebreus, aleluia. E você sabe o que eu acho mais tremendo disso? É que ele não mente. Ele mesmo falou, pode tudo passar, chuva, céu, tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra liberada sobre a sua vida, pega isso pelo Espírito, ela não vai passar, e ao contrário, ela vai frutificar a 100 por 1 na sua vida. Amém? Se alegre no Espírito, porque fé está chegando na sua vida. Você já não é mais o mesmo. Coisas estão acontecendo nas regiões celestiais em teu favor, em favor da sua família e em favor de todos aqueles que estão ao seu redor. Porque as bênçãos do Senhor vai chegar, aleluia, e essas bênçãos também vai alcançar quem está perto de você. Essa é a proposta, querido, da prosperidade do tipo de Deus, amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda! De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que eu e você acredite, creia, que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos presentear e nos galardoar. Graças a Deus por isso, né? Tudo diferente de fé é pecado. O que não é fé é pecado. Meu Deus, que palavra forte isso. Paloma, você está dizendo então para mim que todas as vezes que eu preciso usar a fé e não uso, eu estou pecando. Queridos, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Abre aí em nome de Jesus, em Romanos capítulo 14. Aleluia! Nova aliança, Novo Testamento. Primeiro vem João, depois vem Marcos, depois Lucas e depois, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de João vem o livro de Atos e depois de Atos, Romanos. Abre aí então a carta escrita aos Romanos, no capítulo 14, versículo 23. Aleluia, diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Nós sabemos que nós somos falhos, não é? Pecadores, nós pecamos todos os dias, não é? Mas não é essa posição que o Senhor nos quer. Mesmo porque o salário do pecado é a morte. Pode ser morte física, porque a Bíblia diz que aquele que anda em pecado, esse colhe morte e corrupção. Você pode antecipar os seus dias na terra se você vive uma vida de pecado. Se você então decide crer nessa palavra, a Bíblia fala que porque me amou te darei longevidade de dias. Você tem poder também, queridos, para para através da sua vida, da prática da palavra, quando você decide honrar pai e mãe, você também pode de alguma forma viver longos anos. O Senhor mesmo falou, se você honrar seu pai e sua mãe, terá longevidade de dias. Do contrário, também é verdadeiro, não é? Então, o Senhor não quer que a gente viva nessa prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É o que diz a Bíblia. Pode ser física, como também pode ser espiritual, como você viu aqui na vida do mendigo em Lucas, né? Conforme nós lemos, não é? Então, como que eu faço, Paloma? Meu Deus, mas eu não estou plena. Eu não estou plena em fé, mesmo porque a fé não é de uma hora para outra. A própria Bíblia diz, olha, é de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, não é? Primeiro você crê, como o Senhor mesmo descreveu a fé como um grão de mostarda, nós vamos chegar lá. Você planta essa pequena fé, você exerce essa fé para essa coisa pequena. Paloma, eu tenho fé para a cura de uma dor de cabeça, de uma febre, mas eu não tenho fé para a cura de um câncer. Não se preocupe. É de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória. Você já está aumentando a sua fé, o que você está fazendo agora ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? Porém, se você se encontra numa situação onde você não tem fé o suficiente, é necessário que você faça duas coisas. Primeiro, que você confesse e deixa. Pai, eu aprendi na tua palavra que se eu confessar que eu tenho pouca fé para isso e deixar, eu alcançarei misericórdia. Confesse esse pecado, confesse essa falha onde você estiver. E depois disso, você passa então a ouvir mais e mais a palavra da fé, a ouvir mais e mais, mais e mais. E quando necessário, você vai lá e dá um passo de fé. Não despreza as oportunidades.
de exercer fé. É dessa forma que a sua fé vai ser multiplicada. Porque você vai exercer fé. O resultado da sua fé vai ser evidente primeiro aos seus olhos. Você vai ter a sua fé aumentada, edificada. E então, mais e mais, você vai multiplicar esse grão de mostarda até se tornar a maior das hortaliças. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, se você está fluindo em alguma coisa que você não está tendo fé, peça perdão para Deus, repara isso daí, tá tudo certo, volta para o seu lugar de origem. Amém? Deus é um Deus de fé. Eu quero que você continue agora na carta aos Romanos, no capítulo 4, aleluia, versículo 17. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda no capítulo 4, ainda Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que coisa tremenda. Você sabia que através do nome de Jesus, você que agora é justo, você que creu com seu coração e declarou, Jesus veio sim como homem, é o meu Salvador, agora você é justo. A Bíblia diz que agora a sua oração pode muito em seus efeitos. E não somente isso, você agora tem poder, através do nome de Jesus, para chamar à existência todas as coisas que não são como se já fosse. Paloma, o que é isso na íntegra? O que é isso na prática? Um exemplo. Alguém recebeu um diagnóstico de câncer, uma doença mortal aos olhos do homem, não é? E o médico então diz para essa vida, você tem somente 3 meses de vida. O que você vai fazer? Você vai declarar Isaías 53. Por isso a importância de conhecer a Bíblia. Porque quando você libera no reino do Espírito a palavra, lembra que eu falei, Deus tem compromisso com a palavra liberada, a palavra de Deus, o próprio Jesus. Ele vela pelo cumprimento dessa palavra. Então, quando você ora com entendimento, quando você libera a palavra, esse Deus que tem compromisso com a palavra e que vela pelo cumprimento dela, ele traz à existência todas as coisas. A minha Bíblia não diz algumas coisas, a Bíblia está dizendo todas as coisas que não são como se já fosse. Você declara então Isaías 53? Porque Jesus Cristo de Nazaré levou sobre ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curada. Essa vida é curada. Talvez você não viu a cura instantaneamente depois que você liberou, não é? Mas a Bíblia diz que essa palavra, ela é o martelo que esmiuça a penha. Quanto mais você libera, coisas vão acontecendo. Você não pode fazer vista grossa da situação, do diagnóstico. Continua tomando os remédios, continua fazendo o procedimento médico, mas liberando a palavra, declarando essa palavra em todo o tempo no reino do Espírito. A Bíblia diz, irmãos, fala a respeito de espíritos de enfermidades. Entenda, espírito de enfermidade é real. Espírito de enfermidade pode acometer um corpo humano. Um espírito de enfermidade pode entrar ali naquele corpo, naquele órgão, na perna, no braço, em qualquer lugar e ficar ali. A Bíblia fala a respeito desses espíritos. Se você quiser, pode colocar lá no Google, espíritos de enfermidade Bíblia, e você vai ver tantos quantos versículos falando a respeito desses espíritos. A Bíblia diz que os espíritos imundos, espírito de enfermidade também, porque espírito imundo não é só de enfermidade, tem espírito imundo que age em todas as áreas da nossa vida, se a gente deixar, não é? Se a gente deixar, por uma ignorância, mas graças a Deus pelo nome de Jesus, e o poder que o Senhor te deu no dia que você considerou Jesus como seu Salvador, não é que você ora, você usa autoridade através do nome de Jesus, esse espírito ele sabe que tem que sair. Porque a importância de conhecer a Bíblia, porque você conhecendo a Bíblia, tendo o pleno conhecimento dessa palavra, você vai liberar essa palavra em tempos oportunos, e se houver um espírito ali, que seja de enfermidade ou qualquer outro espírito, esse espírito sabe que tem que sair.
Por quê? Porque a Bíblia diz que os espíritos imundos, eles não somente temem, como tremem a essa palavra. Ele não fica. Ele teme e treme a essa palavra, o próprio Jesus. Não tem como luz se misturar com trevas. Então, se tem um espírito imundo ali que tenta agir na sua vida para trazer impedimento, para trazer tudo que te joga para baixo, querido, porque eu quero te dizer, tudo que joga para baixo, tudo que te traz sofrimento não vem de Deus. Deus é bom em todo o tempo, Ele é o Pai das luzes, como eu falei, nele não há sombra de variação, Ele não muda, ao contrário, Ele não veio para te trazer morte, nem doença, querido, nem luta, não, Ele veio para te trazer vida e vida abundante. Glória a Deus! Você entende agora por que você está no centro da vontade de Deus? O Senhor, Ele falou em Timóteo, eu comecei esse versículo contigo, a vontade de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para que você não seja lesado pelo Deus deste século, por esses espíritos imundos que usam pessoas, porque eles não têm corpos, eles usam pessoas para roubar a sua paz, para roubar a sua comunhão, para destruir seus relacionamentos, a sua família, a suas finanças. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas quando você conhece a palavra, você viverá certamente por fé, não como ouvinte, mas como praticante, essa vida abundante. E você não vai ser lesado por esses seres e por homens que te induzem ao erro. Porque um homem pode chegar para mim aqui, querer entregar alguma coisa, querer fazer qualquer coisa comigo. Se eu tiver o pleno conhecimento dessa palavra que me leva a um lugar de sucesso, a uma vida bendita, se eu tiver esse conhecimento, eu não vou ser lesada por ninguém. Eu vou ficar com a Bíblia. Profetas, profecia é para esse tempo, é para a nova aliança, é para a edificação do corpo. Ainda existem profetas constituídos por Deus nessa terra. O profeta, contudo, ele é usado pelo Deus perfeito, pelo Deus criador. Contudo, ele pode falhar em algum momento. E nós vamos aprender lá na frente como julgar a profecia. Você julga a profecia pela palavra, não o profeta, não o irmão. Então, um homem de Deus, ele é um profeta, ele é um homem de oração, ele busca a Deus, mas de repente, em algum momento, querido, porque nós estamos cercados de muitas vozes, ele quer me entregar algo, uma profecia. Se eu tiver o conhecimento dessa palavra, eu vou saber, querido, por A mais B, que essa profecia que ele está me entregando vem de Deus e não dele, e não do inimigo também. Essa também é a importância de você chegar ao pleno conhecimento da verdade. Transbordar do pleno conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Abra em Efésios capítulo 5, versículo 1. Enquanto você abre, eu quero ler isso aqui para você. Deus criou o mundo por meio da sua palavra usando fé. Pois chamou à existência tudo o que existe sem haver nenhuma evidência visível desta realidade. Ou seja, Deus chamou como se já fosse. E é desta forma que a palavra nos incentiva a imitar a Deus como seus filhos amados, devendo nós, portanto, exercer a mesma fé do nosso Deus, do nosso Pai. Né? Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, meus imitadores, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paloma, como é que eu exerço fé? Você me ensinou a exercer fé também em um caso simples de enfermidade. Mas como eu exerço fé? Como é esse chamar à existência? Aleluia! Como foi que Deus criou o mundo? A Bíblia fala que no começo o mundo era sem forma e vazia. Havia escuridão, né? Não havia luz, não havia forma nenhuma. Havia o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus estava ali parado sobre as águas. Glória a Deus. A terra não tinha nada do que se vê hoje, nada. Ela era absolutamente vazia e escura. A Bíblia diz que Deus Pai, lembra que eu falei, são três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, os três em um. Enquanto o Espírito Santo parava ali sobre as águas, acredito eu, aguardando um comando de Deus Pai falou, haja luz. Aleluia. Haja o firmamento, haja separação, haja de Deus. Naquele momento, querido, me veio essa passagem quando Deus
criou o mundo. Naquele momento eu coloquei a mão sobre o painel do carro, eu não desci. Eu orei ali da minha maneira e eu declarei: haja gasolina, multiplique-se gasolina. Queridos, é necessário que você acredite que eu não minto. É necessário que você creia que eu falo a verdade, porque para que você não paralise isso na sua vida. Aleluia. Jesus ali falou: se você não quer crer no que eu digo, creia pelo menos nas minhas obras. Então, certo como vive o Senhor, isso aconteceu comigo, eu não minto. A coisa mais preciosa que eu tenho é a unção de Deus. E naquele momento eu pus as mãos sobre o painel e eu comecei a declarar: haja gasolina, multiplique-se gasolina nesse carro. E então eu dei na partida e o carro funcionou. Eu andei mais alguns metros, o carro tornou a morrer, tornou a parar. E eu falei: Pai, me ajuda em nome de Jesus, eu não posso ficar aqui no meio da rua, não tem nem aonde parar, não tem acostamento. Eu comecei de novo: haja gasolina, multiplique-se em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Eu chamo a existência gasolina para esse carro, tornei na parte do carro, pegou. Mais uns metros, eu avistei de longe um estacionamento. O estacionamento do Feibox, quem conhece sabe do que eu estou falando. Mas para chegar ali naquele estacionamento eu precisava fazer um retorno. No que eu fiz o retorno, o carro de novo tornou a parar. E eu disse: Pai, em nome de Jesus, eu não posso ficar aqui, haja gasolina, multiplique-se gasolina nesse carro. Eu dei na partida, o carro pegou, então eu consegui estacionar. Deixei lá o carro e fui. Parou na hora. Naquele momento, queridos, eu usei a autoridade. Eu conversei com Deus e eu falei: Senhor, o Senhor sabe da minha correria. Tudo o que aconteceu hoje não foi por irresponsabilidade, mas correria, até por cuidar também das tuas coisas. Eu clamo a tua misericórdia agora, Pai. Eu não aceito, em nome de Jesus, voltar para casa sem esse documento. Eu orei dessa forma porque o horário já havia sido extrapolado. O atendente falou para mim que era só até o horário e que não me atenderia nem um minuto depois. Mas, querido, de repente veio uma graça sobre mim e eu decidi não ir correndo para o na hora. Eu até brinco quando eu prego. Eu falo que eu não fui correndo, eu fui desfilando. Então eu fui com calma, eu fui declarando: Pai, eu declaro a tua palavra, eu determino em nome de Jesus, Pai, crendo com o coração, não somente, Senhor meu Deus, na verdade, não somente crendo com o coração, mas com a boca, que vai ter um atendente para me atender e eu vou sair com esse documento. Quando eu pisei os pés lá, aquele atendente que me atendeu não estava mais. E eu senti no meu espírito de ir em um certo atendente, eu acredito que foi Deus que me sinalizou: vai naquele lá. E quando eu cheguei, eu falei com ele, eu expliquei a situação. E ele prontamente me respondeu: fique tranquila, vai dar tudo certo, basta que você faça isso aqui. Queridos, para a honra e glória do Senhor, eu saí daquele lugar em 25 minutos com o documento na mão. Glória a Deus. Deus é real. E como esse testemunho tem outros, e eu vou compartilhar com você e nós vamos crescer em fé. Nós vamos ter a nossa fé aumentada no decorrer desses dias. E estaremos juntos aqui na Escola de Tirano, nesse mês de maio, crescendo e avançando na matéria fé. A chave vai virar. Você vai saber como mover o coração de Deus da maneira certa, como orar da maneira certa, discernindo no Espírito todas as coisas, aleluia. Existe uma equipe que já está orando por sua vida, para que você venha viver o sobrenatural de Deus nesse tempo, para que você não venha desistir dessa escola. Da mesma forma que o desejo de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento, estude essa palavra, para viver uma vida de sucesso aqui na terra. O Deus deste século, Satanás, não quer que você faça essa escola, não quer que você tenha conhecimento nenhum. Eu quero te dizer: seja perseverante. Você não está só. Você tem o céu em seu favor, você tem os anjos do Senhor, uma milícia é à sua disposição disponível. E você tem a mim, você tem ao pastor André, você tem uma equipe que está orando. Qualquer dificuldade, entre em contato conosco, mas não desista, seja ela qual for. Com certeza coisas se levantarão para que você não faça essa escola. Mas persevere até o fim, para que você possa viver a vida que você tanto sonhou por toda uma vida. E em algum momento, querido, você achou que seria impossível. Eu quero dizer que é possível. Amém?
Na próxima aula, quinta-feira, nós vamos aprender o que a fé pode. Nós vamos aprender muitas coisas mais. Nós vamos aprender os tipos de fé. O fé do tipo de Deus. Nós vamos aprender o que é a fé bíblica também. Que coisa maravilhosa! E nós vamos aprender o que a fé bíblica não é. O que fé bíblica não é. Vamos aprender sobre fé que não é um fingimento, mas uma coisa real e que move o coração de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado. Eu oro para que você seja praticante dessa palavra e não somente ouvinte. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. A Bíblia diz que é necessário que essa palavra seja pregada em todo o mundo e depois disso sim virá o fim. A nossa escola não tem custo algum, ela é totalmente gratuita. A única coisa que eu te peço é isso: ore por nós, ore por mim, ore por minha família, ore pela escola, ore pelo propósito e compartilhe essa mensagem com toda a sua lista de distribuição, para que vidas sejam transformadas como você está sendo transformada. Curve sua cabeça agora, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento essas vidas nas tuas mãos. São tuas. De maneira nenhuma, Senhor, eu apresento essas vidas nas tuas mãos, elas são tuas. De maneira nenhuma, Senhor, elas serão arrebatadas das tuas mãos. O Senhor mesmo falou: de maneira nenhuma, o salteador, o ladrão arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Senhor, ilumina os olhos deles, para que eles possam compreender a Escritura Sagrada. Ilumina os olhos deles para que eles possam compreender o chamado, o poder de Deus e a herança no Santo. Meu Senhor da glória, em nome de Jesus, concede a ele sabedoria e revelação. Abre o entendimento deles, Senhor, para que essa palavra venha saltar da Bíblia para eles. Meu Deus, em nome de Jesus, seja com eles, Espírito Santo de Deus. Faça-os lembrar da importância de exercer fé quando precisar. Que eles venham lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Que a moderação deles seja conhecida entre todos os homens, porque o Senhor está perto deles, Pai. Que eles possam pensar no que é reto, no que é justo, no que é puro, no que é de boa fama, em tempos de aflição, para que eles possam experimentar a paz que excede todo entendimento e que a sua paz venha guardar a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.